Boa tarde. Hoje é dia 28 de novembro de 2020. Meu nome é Sérgio Gouveia e eu estou fazendo esse vídeo aqui para falar um pouco sobre uma live que eu acabei de assistir sobre o feminicídio. É um grupo lá da Bahia que resolveu fazer um trabalho na internet, no YouTube, sobre o feminicídio. O feminicídio ele vai remeter então a duas leis. A Lei 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha Fernandes, que foi uma lei então sancionada pelo presidente Lula em 2006. Bom, eu quero fazer então a ligação dessa lei posteriormente aqui nesse vídeo com o nosso trabalho do Congresso Cidadão. E também ele está ligado com a Lei 13.104/2015, sancionada pela presidente Dilma, que altera aí alguns pontos do artigo 121 do Decreto-Lei 2848 de 1940, que é o Código Penal. O artigo 121, para quem não sabe, trata do homicídio. Ele especifica, ele qualifica o crime de homicídio. Então a Lei 13.104, ela alterou a redação em alguns pontos da lei, do Decreto-Lei 2848/1940, o Código Penal. Então, nós temos duas leis aí que falam do feminicídio. Bom, antes de fazer a ligação, eu pretendo fazer um vídeo bem curto, antes de fazer a ligação dessa questão do feminicídio com a questão do Congresso Cidadão, que é o meu interesse, eu gostaria de falar que o feminicídio é algo restrito a crime essencialmente de gênero, misoginia, né, condição feminina sendo então atacada de morte por alguém, né, e isso aí então tem que ser um homem que esteja atacando uma mulher por uma questão de gênero, essencialmente de gênero, misoginia, repulsa ao gênero feminino e tudo, não reconhecimento do gênero feminino como digno de estar vivo, uma coisa assim, uma coisa bem forte, de gênero mesmo, uma função de gênero. Ou então violência doméstica, né? E também violência sexual está aí incluído, né? A violência está incluída no rol que tipifica o crime de feminicídio. Fica uma coisa então adstrita a isso. E a Lei Maria da Penha também requer que haja convívio, que haja alguma ligação entre as pessoas, formal ou informal, mas que haja alguma ligação. A existência de um filho, de um relacionamento, a existência de convívio familiar, pelo menos durante algum período, essa coisa toda. Bom, antes de falar ainda do Congresso Cidadão, eu gostaria de me permitir dizer que o Estado brasileiro não está preparado para grandes investigações muito depuradas, uma coisa assim muito essencial, à necessidade de se ter a proteção devida da questão de gênero. Não está preparado, né? As polícias não estão preparadas, os recursos são cada vez menores, o Ministério Público não faz o papel do custos legis, ele não fiscaliza a lei. Existe aí um problema sério que quem acusa fiscaliza a lei, então quem acusa tem interesse na condenação, mas não tem força moral para reverter o processo, na grande maioria dos casos, e fiscalizar a lei e inocentar em função daquilo que nós queríamos que fosse o Estado Democrático de Direito, que não existe na sua totalidade. Isso acontece nas grandes cidades, imagine então no interior do Brasil, onde os recursos são mais parcos ainda e em regiões assim mais carentes. Então, essa questão do crime de gênero, ela é tratada de uma forma muito generalizada e existem aí elementos sociais que amplificam a questão da cisânia como um todo, né? No convívio diário em casa, né, o problema social ele se reflete na agressão física ou agressão moral ou até no crime, né, na morte, tragédias e tudo, com relação aos filhos e com relação à esposa, que são as partes mais vulneráveis nesse processo. O homem, naturalmente, ele tem mais força física que a mulher, e ele já vem, então, com problemas psicológicos por causa da questão social, ele está desempregado, enfim, a família não está ajustada, está faltando muita coisa, e ele é cobrado, e de certa forma ele não consegue lidar com isso, porque ele também não tem grande formação para lidar com isso, e acaba acontecendo tragédia.
esse aí é o quadro típico da violência doméstica, né? A agressão física, ou então o homem mesmo ele traz consigo alguma coisa assim, alguma rebeldia, algum problema psicológico mais forte, e ele acaba então colocando para fora isso, batendo na mulher, ou matando a mulher, ou injuriando a mulher, causando aí dano, como foi o caso da própria Maria da Penha Fernandes, que ficou paraplégica por conta da tentativa de 2 assassinatos contra ela. E a pessoa que tentou fazer isso teve relação com ela e tal, e por aí vai. Daí surge a lei. Mas aí então eu quero encerrar esse bloco eu não sou um grande comunicador e nem sou do direito, eu não sou operador de direito. Eu sou apenas um observador que trabalha incansavelmente por conta da necessidade de nós termos um Congresso Cidadão. É possível fazer isso, a lei eleitoral permite, ainda permite. Sempre não vou perder a viagem para quem está assistindo pela primeira vez aqui, vendo a minha pessoa. Em 2015 a lei eleitoral foi muito abalada, e o abalo pelo qual sofreu a lei eleitoral é muito mais profundo em termos de prejuízo ao social do que o próprio afastamento da presidente Dilma, né? Então, com a retirada do voto proporcional puro e a interseção de qualquer votação nominal dentro do voto proporcional puro, as eleições ficaram novamente censitárias. Então houve uma decrepitude da possibilidade de populares adentrarem espaço legislativo em maioria. Ninguém presta atenção nisso, é muito difícil encontrar um advogado que queira empreitar essa movimentação, e é mais difícil ainda encontrar uma central sindical, encontrar uma instituição que esteja apta a adentrar com a DPF. Partidos políticos não querem saber disso, a sociedade não pressiona, fica assim, e o nosso prejuízo muito maior, eu quero repisar, que o afastamento da presidente Dilma vai interpondo dificuldades enormes para que então aconteça exatamente aquilo que eu vou tentar explicar agora. A Lei Maria da Penha, ela é de 2006. Tá. Pelo menos aí, desde a redemocratização até 2006, nós temos um interregno bem grande, não é verdade? Então nós temos aí 24 anos, porque 1982, né, 2006. Então nós temos aí, no caso, 22 anos, né? 2002, 6, 4. 24 anos. Então, durante 24 anos, a questão da sociedade patriarcal, a questão da misoginia e da misandria também, ela esteve presente na sociedade. Esses assassinatos sempre aconteceram, em maior ou menor grau, em função dessa ou daquela dificuldade social, em função dessa ou daquela vicissitude que não vem aqui para essa história. Então, nós estamos aqui focando apenas na questão do feminicídio, a caracterização do feminicídio e o Congresso Cidadão agora. Pois bem, não se viu, nesse período, nenhum grupo de mulheres atuando no sentido de pressionar os partidos para que houvesse uma maioria social. Então, esse é o tópico frasal. É por isso que eu estou fazendo o vídeo. Eu estava lá, acabei de assistir a live inteirinha, prestei bastante atenção em tudo que foi dito, e dentro de tudo que foi dito, eu não sei o nome das pessoas, eu gostaria de fazer então menção, eu vou deixar o link da live aqui, né, para que então as pessoas compareçam à live e assistam isso, né? E também existe lá a primeira fala foi de uma jornalista, e essa jornalista, ela coloca claramente da luta que ela faz, das participações que o grupo faz e tal, ela chama isso de luta, né? E essa luta ocorre, por assim dizer, no meta-espaço político. Alguma ou outra associação fez militância institucional, mas não fez militância institucional dentro do país. Ela fez militância institucional fora do país. Isso foi aceito pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, e então o Estado brasileiro, sob pressão internacional, resolveu atender ao terceiro item que a Corte Interamericana elencou, promovendo então a sanção da Lei Maria da Penha. Foi assim que nasceu a Lei Maria da Penha, foi sob pressão internacional e foi também sob pressão de grupos feministas que queriam a lei. Então, olha só, não seria também, não estou dizendo que está errado isso não, eu concordo que tenha sido muito bom, a live foi maravilhosa, é isso mesmo, tem que fazer live, tem que ter a tal da luta, tá? Que ela diz, essa jornalista, né? E tudo. Tem uma defensora pública também que falou nesse sentido, e tem uma jurista, parece que ela é advogada, jurista, que ela também falou nesse sentido, né? Da luta, ela elencou uma série de coisas e tal. A defensora pública, ela adentrou mais a questão processual, ela adentrou mais a sala de audiência, ela adentrou mais essa questão jurídica propriamente dita.
Legal. Falou de tribunal do júri e tudo. Então, são crimes pesados, são crimes que realmente não tem jeito. A pessoa sofreu um atentado, ou então ela foi assassinada, ou então ela foi injuriada fortemente por alguém, homem, que convivia com ela, ou então que despreza a questão feminina de uma forma unilateral, né, e tal. Então, mas aí é que está. Voltando à questão do Congresso Cidadão. Esse interregno entre 82 e 2006 não foi suficiente para que todos esses grupos feministas também agregassem, quer dizer, não estou dizendo que a movimentação que elas fazem esteja errada, ao contrário, mas elas não tiveram condição de entender como funciona o processo eleitoral para que então pressionassem os partidos no sentido do voto de legenda, quando o voto de legenda estava aí à disposição. O voto de legenda ele deixou de existir só em 2015. Mas o voto de legenda era uma oportunidade ímpar para que muitos populares que não entraram em espaço legislativo entrassem em espaço legislativo. Esse é o primeiro ponto para fazer um vídeo curto. E o segundo ponto que eu vou deixar no ar aqui, e é uma proposta também, é justamente que esses grupos feministas esqueçam um pouco essa proteção que fazem em relação aos partidos ditos de esquerda e essas centrais sindicais ditas sociais e esses grupos ditos sociais que nada fazem. Nada fazem. As mulheres tiveram que se reorganizar entre elas para poder então partir para uma coisa maior, fazer uma movimentação externa ao país, já que o Brasil é um país refratário ao social, ele é muito mais patrimonialista, eu tenho dito isso de forma recorrente, né? De tal forma então que elas obtivessem a pressão necessária externa para que o Estado brasileiro reconhecesse essa pressão e sancionasse uma lei que realmente protege a questão contra a mulher contra a questão da violência domiciliar, da violência relacional ali, uma coisa muito bem específica. A lei do feminicídio, ela dá uma redação ao artigo 121, mas ela mantém a especificidade, né? Ela aumenta a pena e tal, essa coisa toda, mas ela mantém a especificidade. Não é qualquer homicídio de mulher que vai ser feminicídio. E o feminicídio, se nós formos perceber, ele é uma coisa muito restrita. Entretanto, ele é muito recorrente por uma série de coisas aí, inclusive por conta do Estado. O Ministério Público é uma bagunça. Começa com um promotor, depois passa para outro promotor, e o promotor não tem. Um promotor dá um parecer, o outro vem dar um parecer contrário. É uma bagunça. O Ministério Público não serve como custos legis. Não adianta reclamar porque é corporativo. Não adianta ir ao CNJ, juiz com sentença de qualquer jeito, juíza com misandria, juíza que não tem prova, a polícia não reduz nada a termo, manda isso para o judiciário, termo circunstanciado emitido pela PM agora. Termo circunstanciado virou uma coisa corriqueira, vulgar, ninguém ouve a outra parte. Pessoas que comparecem à delegacia sem a presença de testemunhas, nada reduzido a termo. Advogados que aceitam isso dentro do rito processual penal porque não têm nenhuma obrigação do sucesso do seu cliente. Ele pegou o dinheiro e aí ele faz ali, vai fazer outra coisa, pega um monte de cliente, os prazos são cumpridos em cima da hora e acaba que acontece uma série de coisas que não deveriam acontecer, tanto para um lado quanto para o outro, né? E aí acontece exatamente o flagelo da tragédia de forma recorrente. Inclusive por conta dos injustiçados, de forma recorrente. Não esperem das pessoas que não sabem como é o voto alguma sapiência em relação ao que é o social. Então, isso é uma coisa que não foi tratada na live, mas que tem a ver com o Congresso Cidadão. Então, duas perguntas básicas. Voltando então para encerrar o vídeo. Não seria interessante que esses grupos feministas também ajudassem a combater a ignorância política para evitar que o Congresso Cidadão, que o Congresso Nacional seja sempre formatado de forma não cidadã? Quer dizer, o nosso Congresso Nacional é sempre formatado de forma antissocial. Isso é assim desde sempre, desde 1500. E ninguém toma providência em relação a isso. Parece que as pessoas têm uma vontade de proteger partidos e achar que os partidos são amigos do social. Os partidos fazem muito barulho, mas as conquistas obtidas por partidos, principalmente por partidos que se dizem proativos ao social, aí fazem muito estardalhaço e tudo, não existem. Essas conquistas sociais, estatais, leis sociais, tudo advieram de ditaduras. Tudo isso adveio de ditaduras. Não existe. Cadê a PEC do Partido Social? Não existe. A legislação do Partido Social, cadê a regulamentação da Constituição pelo viés social?
Não existe. O ciclo proativo de 88 acabou. Não seria, a primeira pergunta, não seria interessante a esses grupos feministas muito ativos, essas mulheres muito ativas, muito vigorosas, né, querendo exatamente a justiça social que vai conduzir à diminuição do feminicídio, olha só, a paz social, a pacificação social, o pacto social, de viés social e não de viés patrimonialista, reduzindo então esse índice de feminicídio e também passando o país a limpo em outras áreas, a área da economia, a área agrária, a área urbana, né, a área bancária, a área tributária. Tem um monte de coisa a ser feita no Congresso Nacional, mas parece que as pessoas olham para o Congresso Nacional como se ele fosse prego batido. O Congresso Nacional não é o Congresso Nacional que é assim ou assado. O que é assim ou assado é a ignorância popular que elege o Congresso Nacional. No Brasil, o voto é secreto, periódico, universal. Em tese, mulher vota no Brasil desde o dia 24 de fevereiro de 1932. Decreto do Getúlio Vargas, ainda naquele governo provisório, entre aspas, né? Decreto 21076, histórico. Né, deu então o voto popular, houve uma eleição, né, uma constituinte em 32 que acabou formatando, em 33 que acabou formatando uma constituição em 34, né, a Constituição de 1934, que houve a primeira mulher eleita, uma médica, para o Congresso Nacional. E a Constituição de 34 permitiu que houvesse uma eleição indireta para presidente da República com dois candidatos, Borges de Medeiros e Getúlio Vargas, todos dois castilistas. O Getúlio Vargas ganhou e aí então o Getúlio Vargas vai conduzindo aquilo no pós-Guerra Civil de 32, né, até então chegar em 37 ele dá um autogolpe e ir até 45 com o Estado Novo. O Estado Novo, apesar de ter sido de extrema direita, misógino, né, patriarcal, desenvolveu o Estado brasileiro por uma questão nacionalista, mas essa é uma outra história. Não havia Congresso Nacional durante o Estado Novo. Então, primeira pergunta, o grupo de mulheres pedindo, estou aqui pedindo, que esse grupo analise, coloque na pauta a possibilidade delas fazerem campanha para combater a ignorância política em relação ao voto. Com esse tanto de jurista, com esse tanto de advogado, com esse tanto de gente das leis, seria interessante fazer uma programação de YouTube para combater os vícios que existem no voto. Então, o vício de que é possível comprar voto no Brasil não é. Tem muita gente que acredita que o sujeito que é da alta, o político, ele tem condição de saber lá por dentro como é que foi a votação e fica com medo e acaba cedendo ao apelo e acaba votando errado, entre aspas, mas acaba votando contra si porque acaba votando num projeto antissocial. Pronto, fica melhor assim. Então, isso não existe. Ninguém pode saber como aconteceu o voto. O voto ele cai num turbilhão grandão de votos, até dentro da própria urna, e ninguém tem como saber. Então não existe compra e venda de voto no Brasil. Não existe clientelismo por conta de interesses de voto. Não existe isso. O voto é secreto. A pessoa pode se valer do presente que a pessoa está lhe dando, ela pode pegar aquilo para ela, uma cesta básica, uma coisa assim, ou então um cargo, uma coisa assim, mas ela pode votar de acordo com o social. Não existe uma campanha singela, simples, simplória, que dissesse que o voto ao executivo tem que ser coerente com o voto ao legislativo. O caso da Dilma é emblemático. Dilma obteve 54.500.118 votos vitoriosos, que colocou ela na presidência da República. Entretanto, esses mesmos 54 milhões de votos, essas pessoas, votaram contra ela para o Congresso Nacional numa proporção de aproximadamente 30 e poucos milhões de votos. O resultado é que Dilma não tinha 27 votos no Senado para escapar do impeachment e nem 172 votos na Câmara para escapar do impeachment. Não é possível fazer uma campanha para valorizar o voto. Outra coisa, a ausência dessa campanha abre espaço para que aventureiros compareçam dizendo que a lei não vale nada, que interessante é fazer uma revolução com um fuzil. Como assim? Se a lei não vale nada, a Lei Maria da Penha também não vale nada. E a Lei Maria da Penha vale muito. Todas essas varas especializadas, todas essas repartições dentro da polícia que cuidam do crime de gênero valem muito. Valem muito. Notadamente em épocas de escassez. Então, quer dizer, a crise social aumenta, o feminicídio vai aumentar. Por questões já faladas aqui de forma muito rudimentar, porque eu não sou operador do direito, não sou pesquisador dessa área, mas eu gosto de falar do voto legislativo. E o segundo pedido, parece um pedido um pouco ousado, mas é interessante que se faça. Eu fiz a pesquisa, eu tenho como dizer isso com propriedade. Se nós fizéssemos, nós que eu digo a sociedade como um todo, e as mulheres, as feministas, seria interessante que elas fizessem, não é? Campanha contra qualquer reeleição
para o voto legislativo, nós resolveríamos aí em torno de 50% dos problemas nacionais. Porque 50% dos problemas advindos dos congressos não cidadãos são necessariamente decorrentes da reeleição sistemática de pessoas que são reeleitas ao infinito dentro das suas circunstâncias, lá dentro do seu setor, para chegarem e então expressarem um voto eminentemente antissocial. Essas pessoas são verdadeiras crostas que se criam, são cracas que se criam lá no casco do Congresso Nacional e de lá não saem facilmente. E isso vale para qualquer ideologia, qualquer partido. Não adianta termos aí uma pessoa, não vou citar nomes, um deputado, um eminente deputado de um partido que se diga social, que nunca legisle, nunca tenha possibilidade, mas não diga à sociedade o que é o flagelo da minoria congressual. Nós nunca fizemos maioria congressual. E é por isso que a Lei Maria da Penha só foi sancionada por conta de pressão externa, porque as pessoas que poderiam e deveriam fazer campanha pela maioria congressual acham que maior bancada é a mesma coisa que maioria. O partido fez a maior bancada, então nós estamos bem. Maior votação, esse partido obteve a maior votação para a Câmara, então nós estamos bem. Não! A Lei Zero da democracia diz o seguinte: a maioria governa e a minoria é governada, e nós nunca governamos. Ah, mas tem os governos de Lula e Dilma. Sim, os governos de Lula e Dilma fizeram excelentes políticas públicas de inclusão social. Excelentes, maravilhosas. Coisas assim, prodígios. E também não só isso. Infraestrutura, coisa de infraestrutura hidrelétrica, né, sistema de eletrificação malhado, bem disseminado, bem capilarizado e tal, sem pedir dinheiro ao estrangeiro. Coisa rara. Só 2 vezes na história do Brasil, o Brasil não pediu dinheiro emprestado ao estrangeiro, pelo menos uma vez ao ano. Foi durante o Estado Novo, do Getúlio Vargas, e durante os governos de Lula e Dilma. E se nós não pedimos dinheiro até agora ao estrangeiro, foi porque Lula e Dilma deixou um determinado estofo para o governo brasileiro. E se o neoliberalismo, o neocolonialismo não conseguiu ainda dizimar essas reservas, eu acredito que é porque existam forças dentro do Estado que ainda têm um pouco de neurônio para funcionar. Mas essa é uma outra história também. Então ficam essas 2 interposições às feministas. Fazer ampla campanha de vídeos, dar força a isso, para combater a ignorância política no voto legislativo. Eu estou à disposição para... Eu não sou nenhum especialista nisso, eu sou um curioso, eu sou um grande estudioso, mas eu sou disciplinado, mas então eu me coloco à disposição, não para fazer live, não quero aparecer, não quero protagonismo de coisa alguma. Né? Não sou de pedir para inscrever em canal, nem apertar sininho, coisa nenhuma. Tá? E outro pedido é combater de forma muito intensa, criar a cultura da não reeleição ao voto legislativo. Eu assevero aqui, diante dessa câmera, olhando bem no meio da lente, que eu tenho certeza de que grande parte dos problemas nacionais seriam saneados se a ala social, que é uma coisa muito mais ampla do que a classe trabalhadora, entre aspas, né, aquele proletário e tal, aquela coisa, industrial e tudo, né, fizesse campanha no sentido de evitar que as pessoas repusessem dentro do espaço legislativo aqueles que já foram eleitos. Não depende de partido, não depende de ideologia. Ah, mas fulano é muito bom. Fulano da ala social não pode ter sido muito bom porque ele nunca legislou. E ele também não pode ter sido muito bom como parlamentar porque ele nunca legislou, mas também nunca fez isso que eu estou fazendo agora, denunciando as minorias congressuais eternas. E assim eu termino meu áudio, desejando saúde e paz a todos nós. Não sou um grande comunicador, não sou especialista em vídeos. Quero aqui confessar que não gosto de fazer vídeos, mas eu estou fazendo porque eu entendo que a causa contra o feminicídio, a causa pela paz social é muito relevante. É isso aí, valeu.